de aulas especiais interdisciplinares, essa aqui é a famosa aula interdisciplinar clássica, tá? Que assim você até se pergunta se é possível fazer um contexto nela de duas áreas tão aparentemente distintas, né? Que é o caso da matemática e da história. Elas não são apenas aparentemente distintas, não, elas são muito, né? Só que temáticas importantes que podem refletir em aspectos sociais e, obviamente, em discussões de economia. Então, elas podem aparecer tanto numa prova de matemática quanto numa prova de história, é o que eu e a Hamilton montamos. É uma aula até simples, né? Não tem nada de muito espetacular, não. Mas eu quero que vocês... eu vou só colocar um contexto aqui de 2, 3 minutinhos para vocês entenderem, de 3 cenários de Brasil sobre essa questão inflacionária, porque aí a Hamilton explica algumas dessas questões na lógica mesmo da própria matemática, de quanto isso gerou reflexos e consequências na história do Brasil, e aí volta aqui para mim que eu vou trabalhar algumas imagens com vocês desse cenário no Brasil. Por que eu estou colocando primeiro esse contexto histórico? Para vocês entenderem 3 momentos onde a questão inflacionária no Brasil e o problema da inflação, ela de fato tocou a sociedade brasileira e como que elas podem aparecer de maneiras diferentes no processo seletivo para vocês, tá? Eu vou condicionar os 3 momentos aqui, primeiro ao contexto da ditadura militar. Esse primeiro contexto ele é muito importante e eu vou mencionar daqui a pouco como que ele aparece. Para muitos autores, é aqui no Brasil mesmo, na ditadura, especialmente na transição dos anos pós-milagre econômico, que a gente vai ter, de fato, um amadurecimento desse problema no Brasil, e eu vou explicar daqui a pouco por quê, tá? Aqui é só uma introdução na aula. Depois você tem um contexto das chamadas décadas perdidas mesmo, tá? O Brasil, esse termo é um termo muito conhecido, eu chamaria a atenção, é uma das melhores coisas dessa aula para redação, vai ser quando eu falar disso aqui, tá? Há esse contexto das chamadas décadas perdidas, para quem não conhece, ele ganhou muita força esse conceito para explicar os anos 80 e 90 na América Latina. E eu vou explicar o que aconteceu com a América Latina de maneira muito clara para a gente. E há, obviamente, tá, um contexto no Brasil na transição para o governo Fernando Henrique Cardoso, onde no governo FHC, de fato, o Brasil vai encontrar, inevitavelmente, FHC ele assumiu em 94, tá? E vai ficar 2 mandatos, vai ser o primeiro presidente da história do Brasil, reeleito, inclusive, tá? FHC é o presidente contemporâneo, na transição do Brasil do século XX para o século XXI. Fernando Henrique Cardoso, entre os motivos que poderia se dizer sobre uma reeleição do Fernando Henrique Cardoso, pode-se dizer que, de fato, ele atinge uma estabilidade financeira e realmente um controle inflacionário que ninguém tinha conseguido no Brasil até aquele momento. E acho que um pouco do cenário econômico e do que é entender essa inflação no Brasil, que a Hamilton também vai colocar em números para a gente, vai dar para vocês entenderem bem. Então, veja bem, um tema como esse, tá? Que, óbvio, aqui eu não vou conectar a habilidades, a Hamilton faz isso na matemática melhor do que eu. Aqui isso pode aparecer em várias habilidades do Enem, várias, tá? Eu posso rapidamente, ao longo da aula, mencionar. Você tem 3 conteúdos ou contextos que a questão da inflação pode aparecer no Brasil. Para quem gosta de data, então eu estou falando dos anos 70 até um presidente no início do século XXI, tá? Então nós estamos falando de pelo menos 30 anos de história do Brasil recente, onde isso aqui foi um problema. É porque para nós, eu sempre falo isso, galera de casa, galera aqui na sala, para nós parece uma coisa assim, poxa, Alisson, eu vejo assim, inflação, parece um jornal, o índice da IPCA e não sei o que, inflação esse ano. É porque a gente não sabe exatamente do que a gente está falando aqui, tá? E para passar para Hamilton, para vocês entenderem, nos anos 80 no Brasil, o Brasil chegou ao o que eu conheço como o maior índice da história do Brasil de inflação, foi na transição do governo Sarney para o governo Collor, tá? Início ali dos anos 90, 80 para 90. O Brasil atingiu, olha o número que eu vou te falar, o Brasil chegou a 1.784% de inflação no ano. Num cálculo matemático simples, daria para você trabalhar com quase 140% de inflação ao mês, tá? E naquele mesmo momento, os Estados Unidos viviam uma inflação de 2,5% e a União Europeia vivia uma inflação de 4,5%. Se eu não estou enganado, o Brasil está fechando esse ano com uma inflação entre 4% a 5%. Ou seja, a inflação que a gente vive hoje, que é você ir ali no supermercado,
tá? E ver como é que os preços estão aumentando, o seu poder de compra, que está de 4 a 5%. O Brasil já chegou a viver em 1.784% no ano, tá? Significa que todo mês, quando você ia comprar uma mercadoria, você comprava uma manteiga. Eu vou mostrar um cara aqui que fechou um supermercado por causa de uma manteiga. Vou apresentar para vocês esse cara. A imagem dele é muito legal, tá? Ele fechando o supermercado com uma manteiga na mão, tá? Uma manteiga mais que dobrava de preço de um mês para o outro, tá? O Brasil chegou a ter uma nota, anota aí, mudaria sua vida hoje, hein? O Brasil chegou a ter uma nota de 500 mil cruzados novos. Você imagina, meu? Você me pedindo agora uma grana, falou, velho, só tem 500 mil e te entrego uma nota escrito 500 mil cruzados novos. Agora, como é que o país chega a ter uma nota de 500 mil cruzados novos e ela fala em menos que uma oncinha de 50 reais? Como é que se chega a um ponto desse? Acho que aí só um professor de matemática mesmo. Então, me dá um pincel aí. Problema seu. Faz cálculo aí pra gente entender essa porra. Galera, vamos lá. Seguinte, quando a gente fala sobre a ideia da inflação, né? Nós temos a inflação e deflação. Inflação aumento, deflação a queda. Só que assim, dificilmente a gente vê falar sobre deflação, né? Nem é muito desejada, né? Nem é muito desejada. A galera também. da economia nem gosta muito. É até bom ter uma inflação controlada do que uma deflação. Que é a deflação. O que acontece? Um conteúdo que a gente trabalhou, que é a parte de aumentos sucessivos, né? Aumentos sucessivos, ou seja, quando você vai comprar um produto ali, ele aumentou 10% no mês passado, e esse mês ele aumentou 10% novamente. Aí você fala, putz, aumentou 20%? Claro que não, né? Se você tem uma coisa lá que custa 100 reais, esse mês um aumento de 10%, é óbvio, 110. Um aumento aqui de 10% novamente, você não utiliza essa referência. Sempre é a última referência que eu tenho aqui. Ou seja, a ideia de aumento sucessivo, como se fossem juros compostos aqui. Ou seja, 11, que é 10% de 110, foi para 121. Então a gente tem aqui 21% de aumento. Uma ideia básica inicial de aumentos sucessivos que a gente já falou sobre. Agora, como é que é essa inflação? Como é que calcula? Como é que funciona? Existe uma coisinha chamada de IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Quando você está lá na primeira semana do mês, que você vai lá ver o jornal, aí fala a inflação do mês passado, foi de tantos por cento. Você fala, pô, mas como é que esse pessoal sabe isso? Aí são os itens que a população consome, mas talvez o item que uma classe ali tipo C consome é diferente da classe A. Daqui a pouco, é igual saiu um vídeo, por exemplo, aí o ministro da Saúde postou um vídeo, acho que ontem, anteontem, mostrando um brasileiro nos Estados Unidos falando, ó, sabe por que os Estados Unidos não tem SUS? Olha só, aqui, caviar, $35, né? Aí no Brasil, o caviar, R$1.200, ele começa a fazer um tanto de coisa, tanto que o Padilha fez até uma brincadeira com isso, até no Instagram do Padilha, tá padilhando, sabe, eles zoando isso, que eles colocam itens de consumo nada a ver que a gente tem para comparar, que lá é melhor do que aqui e tal. O que é feito? Tem uma padronização de quais são os itens. Então, por exemplo, coloca lá arroz, mas, por exemplo, imagine que lá em casa eu como arroz de risoto. Você gosta de um arroz parboilizado, na sua casa um arroz agulhinha e por aí vai. Não vai fazer muito sentido. Pega um tipo específico de arroz. Um tipo específico de arroz. Pega um tipo específico de feijão. Aí vai pegando lá, tem uma sequência de itens. Tem alguns itens que são descartados a cada ano, porque não faz mais sentido, por exemplo, assinatura de jornal. Quem assinou o jornal de papel? Ninguém. Né? Antigamente, locação de filme em locadora, aí pegaram, só alugou filme, a fita VHS, vocês não passaram por isso, vocês pegaram mal o DVD, né? Que mudou, que colocou os serviços de streaming, por exemplo. Então até a bendita Netflix, Prime Video que você tem lá, entra aqui. Então é coisa doida. Se tem um reajuste lá, minha Netflix era R$19,90, a Netflix não, agora é R$24,90. Acredite, isso aqui vai pesar na inflação. Quando coloca lá Uber. Hoje a gente é dependente do Uber. Se a Uber sair do ar 99, fala, putz, velho, o que eu vou fazer? Eu sei que existe táxi, eu não sei nem como é que pede um táxi. Mas tá lá, ó, Uber. Mas tá, se a Uber aumenta, a corrida também vai vir para cá. Imagina que o arroz aumentou lá, só para ficar mais fácil, né? O universo não ouça, né? Aumentar 10% tá ferrado. 10%, o feijão caiu 4%,
a Netflix aumentou 2%, Uber 3%. Imagine que são apenas esses 4 itens aqui que compõem o nosso cálculo da inflação. O que é feito? Uma média aritmética desses itens aqui. Vou somar todos, dividir por 4. E aí a gente sabe a inflação do mês. Ou seja, então quer dizer que no mês aumentou em torno daquele valor. Aí tem alguns segmentos que até aproveitam disso. Por exemplo, tem alguns financiamentos de imóvel que ele é corrigido mensalmente a parcela. Tem gente que vende lote, o lote ele é corrigido mensalmente a parcela. Ele pega o índice aqui de inflação e fala, opa, aumentou 5%, então vou corrigir a parcela 5%. Então tem esse primeiro cálculo aqui. E existe um segundo cálculo que é do acumulado no ano, né? O acumulado no ano. E aqui é onde talvez você está naquele churrasco lá, ou pegando Uber, aí tá lá seu tio, seu avô, o motorista do Uber fala, moça, esse governo mente, né, velho? Ô governo mentiroso e tal, olha só, passaram aqui os 6 meses do ano, por exemplo, imagina que cada mês foi 2% de inflação. Se fizer a média aqui, vai dar 2%. Aí falamos, cada mês foi 2%, e o governo vem falar lá que deu uma média de 2% ao mês, ou o acumulado deu mais do que tanto, eu vi que foi só 12%, que mentireiro não. Para fazer o acumulado, utilizo uma média chamada de média geométrica. Média geométrica. Não é tão popular a nível de Enem. Como é que é a média geométrica? Você vai multiplicar cada item, então você vai multiplicar a porcentagem do primeiro mês, pelo segundo mês, terceiro mês, multiplica cada item e faz uma raiz enésima. Se a gente fosse fazer a inflação acumulada do Brasil aqui, a gente teria que multiplicar a inflação de cada mês o índice e fazer uma raiz sexta. Então talvez você fale, não, eu somei aqui, eu fiz as contas aqui de cabeça, esse pessoal aí de tal canal tá errando, o pessoal da FGV, sei lá onde, o pessoal é mentiroso demais. Nada a ver. Existe um conto um pouco mais complexa. Alisson falou ali sobre inflação na período da ditadura e tal. Eu trouxe até alguns dados aqui da inflação em 93, né, que um ano antes do Plano Real. Você pega em 1993, no Brasil, a inflação anual foi de 1927,38%. Uma conta besta. Se você tem lá um aumento de 100%, quer dizer que dobrou. Beleza? O aumento de 100% dobrou. Arredonda isso aqui para 2000, você está multiplicando tudo que tinha 20 vezes mais. Então imagina, eu comprava esse pincel ali na papelaria por R$5 em janeiro, em dezembro o pincel custava 100. Ou seja, uma mudança assim brusca. Então você está tendo ali quase 20 vezes. Aí quando você pega aqui... E a gente pensa assim, porque é uma moeda nossa, né? R$5 vezes 20, 100. Mas era tipo 10 mil cruzados vezes 20. Eu pensei a comprar um carro. Se você colocar o preço de um carro nos anos 80, no Brasil, anos 90, ele vai ser 25 milhões de cruzados novos. A pessoa pagava 25 milhões de cruzados novos. Às vezes, a moeda desvalorizando, a pessoa saía para uma padaria com o bolso cheio para voltar com 2 bisnagas. Vocês não conhecem nem a bisnaga. É pior, que vocês não dão conta nem de saber o que é a bisnaga, que era um antigo pão de sal que vendia na padaria grandão, que a pessoa comprava com um pedaço de papel. Verdade. Hoje é gourmet. Hoje é gourmet. É gourmet. Isso aí com queijinho. Queijinho é o Sober, né? Dá R$40 no Origem. O que acontece? Quando você pega a União Europeia, em 1993, o acumulado foi 4,85. Estados Unidos, 2,95. Nos outros países do mundo, tinha uma média de 7,51%. E o Brasil aqui. Outros países do mundo, assim, todo país da África, ou seja, o mundo inteiro com uma inflação. Na verdade, aí eu vou aproveitar uma coisa que a Mila colocou. Nesse contexto aqui, galera, foi criado esse termo aqui, ó. Um termo que cai para vocês muito facilmente. Os economistas criaram o termo hiperinflação. Veja bem, o termo hiperinflação não existia na economia. O Brasil forçou os economistas a usar. Você entende? Isso é muito massa. Você imaginar que um conceito que a economia sequer tinha trabalhado teve que acontecer por causa do Brasil. Porque a maneira como estava acontecendo no Brasil era algo para eles inexplicável. Uma coisa realmente assustadora que estava acontecendo. E aí ficava naquelas constantes trocas de moeda, cortando zero para tudo até canto, para ver se resolvia com a moeda. Então, o conceito de hiperinflação, que eu vou explicar daqui a pouco, como que nós vamos discutir assim, tentativas de solução disso aqui, onde o país errou e onde o país acertou, vou chegar nisso daqui a pouco. Mas isso que a Mil está falando ali
Aí os economistas tiveram que criar um termo para se referir ao caso brasileiro. E aí tem um detalhe, talvez fale, Milton, mas eu não sou expert disso, eu queria ter uma noção disso para a vida. Uma coisa simples, quando você, no Brasil, ou quando você estiver viajando para outro país, você está lá pesquisando sobre a moeda, e você quer entender se aquela moeda vale muito ou pouco em relação à sua. É o valor das notas, igual o Alisson falou aí. Por exemplo, Brasil, nós temos as moedas. Inicialmente eram moedas de 1 centavo, 5 centavos, 10, 50 e a moeda de R$1. Depois a moeda de 1 centavo já não estava valendo muita coisa. Aí começou a entrar a moeda de 25 centavos. Nota, moeda de R$1, nota de R$1. Já nem tem mais. A gente tem a nota de R$2. Depois lançou a nota de R$20. Falou que chique. O governo está lançando aqui novas notas. Não. Isso ali que a gente está tendo a inflação nos anos, ou seja, acumulada durante os anos, e recentemente teve a nota de R$200. Muitos economistas já assustaram, falaram, putz, meteram a nota de R$200, quer dizer que o nosso dinheiro já está perdendo um pouco de valor, entendeu? Então é como se fosse assim, a quantidade de nota que eu saía no ano 2000 é bem menor do que a quantidade de nota que eu tenho que sair hoje, por isso que eles estão fazendo uma redução. Quando você vai para outros países, Alisson, por exemplo, foi para Cuba... Não, vocês não têm noção do que aconteceu comigo em Cuba. Eu cheguei lá com $500. E assim, eu tinha uma noção, eu achava que as notas eram altas. Porque no caso de Cuba ainda é pior, porque Cuba é por causa do embargo. No caso de Cuba é pior, tá? Eu tô indo agora comemorar um ano de casamento, semana que vem eu tô viajando pra Colômbia com minha esposa. E assim, tem notas de 50 mil pesos colombianos. Em Cuba, não. Cuba tem notas de 10, 20, 50, 100 pesos. Presta atenção onde eu vou chegar. O câmbio que eu estava lá, eu cheguei lá, $1. Eu levei $500, supondo que resolveria a minha vida. Estava a 270 pesos cubanos. Eu fui e falei bem assim, uma pessoa me instruiu num vídeo a não trocar tudo de uma vez, eu não sabia exatamente o que ela queria dizer. Eu fui lá e resolvi trocar 200 só na primeira vez. Eu troquei 200, o cara foi lá para mim, pro campo, para trocar. Eu peguei $200, entreguei na mão da pessoa. Ela me entregou, vezes 10, 2.700, vezes 10, 27, 54 mil. 54 Ela mil. me entregou 54 mil. Eu fui com uma mochila verde. E aí encerra a minha frase. O cara foi contando as notas. Porque se ele tivesse nota de 1.000 pesos, entendeu? Eu receberia 54. Eu recebi notas de 10, 20, 50 e 100. Para dar 54 mil. Imagina meu bolso saindo, né, para ir jantar. Isso dava R$20. 50, e eu troquei quase 500 lá. Então foi 54 mil vezes 2, 108. Aproximadamente eu mexi lá com 130 mil pesos cubanos. Aí você imagina, é uma nota com valor pequeno, entendeu? Em contrapartida, isso, no Chile, quando eu fui ao Chile, tá lá R$1, eram 160 pesos chilenos. Eu já não tinha esse problema, entendeu? Porque eles têm notas maiores. Você tem nota de peso muito maior. Mesma coisa na Argentina, você tem nota muito maior. E aí você vê a questão de uma moeda mais valorizada, o caso contrário. Como se fosse em Cuba, só que vai render menos. Por exemplo, eu fui em janeiro, eu estava em Espanha e na Itália. Aí o que acontece? Cheguei lá, troquei o dinheiro meu, o dinheiro não rende. Cheguei lá, entreguei R$3.000 e vim assim. A mulher dando moeda, dando lá 10 euros. Tinha furado seu ouro. Eu falei... Aí minha esposa fica assim, ué, você mesmo passou a gente pra trás, não? Porque lá uma moeda, tipo assim, um euro a moeda, mas ele me dava 5 euros, já era ali no caso R$30. Entendeu? É tanto que Cíntia tava com as moedas no bolso e o cara pedindo dinheiro, Cíntia deu 1 euro pro cara. Eu falei assim, você deu 1 euro pro cara, o cara tava pedindo moedinha. Eu falei, Cíntia, você deu R$6. Eu, sério? Pobre é foda, né? E o pobre é foda, ele sente isso até hoje. A gente sente isso falando na alma, R$6. Eu dei R$6, nossa, eu pensei que era igual tá dando 10 centavos. Eu falei, não, velho, exatamente, não é assim. É muito foi louco. Com ela aqui o nosso dinheiro não vale tanto. Então tem essa diferença, daí começa a entrar, já quer... eu vou colocar, porque assim, tem alguns reflexos, por que isso aconteceu no Brasil? Porque aí vem uma pergunta assim, como é que chegou-se a esse ponto no Brasil? O Brasil tem uns 3 momentos, né, que acontecem entre a ditadura militar e as décadas perdidas, que vão fazer com que isso fique totalmente sem controle. Então eu vou tentar aqui em 10 minutinhos mostrar isso para vocês. Todo mundo aqui aprendeu comigo o milagre econômico. Só que o milagre econômico, ele perde força pra caramba nos próprios anos 70. Então você pode colocar aqui 73 como início do problema. E qual vai ser a consequência? Eu não vou ficar dando esse retrato de história aqui. Eu só estou falando de inflação.
Alisson, como que isso aqui vai atingir a inflação? Simples, depois de 70 no Brasil, nós vamos ter um problema grave, que é a diminuição de recursos internacionais entrando no país. Então, com a queda desses recursos, empréstimos, etc., o Brasil vai ter uma dificuldade enorme de entrada de empresas estrangeiras aqui, e isso vai fazer com que isso atinja diretamente o potencial produtivo, a produção, e, obviamente, isso vai gerar naturalmente uma inflação, porque com a entrada de menores empresas, o que acontece com o valor dessas mercadorias? Elas vão subindo. Seria como naturalmente se hoje aqui em Montes Claros fechasse os pré-vestibular tudo de Montes Claros e ficasse só a gente. Você acha que a tabela nossa ia ser a mesma? Evidente que não. A gente pratica um determinado valor porque nós temos um mercado competitivo com entrada de capital pra caramba o tempo inteiro. Se essa entrada de capital não é tão forte, o que você faz com o valor daquela mercadoria? Você sobe naturalmente. Então, ele começou isso no Brasil numa cadeia. Então você fala, Alisson, isso está relacionado só à ditadura militar? Não, também está relacionado à Guerra Fria. Então, segunda conexão, cuidado, que uma questão sobre inflação pode fazer também a Guerra Fria. Por quê? Porque acontece também uma dificuldade econômica enorme entre os anos 80 e 90 no mundo, na economia mundial, que vai atingir demais os países da América. Então isso vai gerando uma onda inflacionária enorme em vários países. Outro detalhe também que eu diria que eu tomaria muito cuidado, porque veja bem, você tem um milagre econômico da ditadura e tem a Guerra Fria. 2 pontos que vão gerar essa inflação no Brasil. Ainda era uma inflação pesada, mas não é esses números que nós estamos colocando aqui assustador. Se eu não estou enganado, o Brasil fechou ali um cenário do final da ditadura militar com uma inflação de 110%, que 10 anos antes era de 13%. Então ela cresceu ali de 13 para 110. Mas quando você vê números como esse que nós estamos colocando, quase 2.000, você ainda fala, porra, velho, ainda dava para controlar ali um pouquinho, mas olha para você ver, chegou a 2.000% ao ano. Então perceba como essa onda foi ganhando muita força. E aí o Brasil entra nessa aqui, ó. Eu diria que a grande chance de cair uma questão sobre inflação, eu colocaria no destaque no seu caderno, são as décadas perdidas de 80 e 90 no Brasil e na América. Isso aqui, galera, não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu na América. Tá? Que é um país vizinho nosso que sofreu assustadoramente com isso. A situação da Argentina, por exemplo, foi calamitosa. A ponto da Argentina ter entre os anos 80 e 90 e quase uma dezena de presidentes. Eu vou repetir. Tá? Em 2 décadas, a Argentina teve mais de 10 caras presidindo o país depois da ditadura militar. Uma loucura. Porque teve mandatos presidenciais na Argentina que o cara caiu com 1 ano, porque ele não controlava a inflação mesmo. E aí você tem, nas décadas perdidas no Brasil também, problemas enormes com a hiperinflação. E aí eu destacaria as ações do governo Sarney e do governo Collor. Por que, Alisson? Aqui é o boom da desgraça. E eles tentaram uma solução muito diferente da de Fernando Henrique. Quando eu chegar em Fernando Henrique, eu vou puxar para Hamilton trazer de novo a solução pensada por Fernando Henrique ali com o RV e com o Plano Real. Mas a solução aqui foi completamente diferente, tá? Veja bem, diferentemente do que Fernando Henrique propôs, e eu vou puxar para a matemática para ajudar a gente, aqui havia uma tentativa do famoso processo de congelamentos. Vocês nunca ouviram falar disso? Eu trouxe até uma imagem no finalzinho da aula para poder passar para vocês. Nós vamos conseguir, vai dar super certinho. Congelava para tentar evitar que a inflação subisse. O que o governo editava? Planos. Tá? Aqui, ó, para quem está anotando, dá para você destacar os planos cruzados no governo Sarney. O governo Sarney teve 4 planos econômicos. Um governo de 5 anos, ele fez 4 planos econômicos. Plano cruzado 1, plano cruzado 2, plano Bresser e plano Verão. Tá? Vou até colocando aqui, porque acho que ajuda vocês pra caramba. Também emprestei a Milton. Plano Bresser, Verão, plano cruzado 1 e plano cruzado 2. E no governo Collor, plano Collor 1 e plano Collor 2. Ou seja, em 2 presidentes, 6 planejamentos econômicos. Todos com isso aqui, ó. Congelamento de preço, salário. Sabe o que você fazia para controlar a inflação? Pegava o salário do trabalhador e congelava. Então não aumenta de um ano para o outro. Tá? O salário congelava na hora. E você congelava os preços também. Então, quando você entrava no supermercado, ninguém aqui imagina vivenciar uma situação como essa. Mas quando você entrava no supermercado, você já sabia, pelo governo, quanto deveria custar aquele 1 quilo de alcatra. Quanto deveria custar um saco de leite, né? Como caixinha hoje não, antigamente era saco, o povo segurava no saco o leite. Né? Então, você já sabia quanto é que custava um saco de leite, quanto é que custava uma manteiga. Tá vendo o cara que fechou o supermercado por causa da manteiga?
Eu vou explicar daqui a pouco por que ele conseguiu fechar um supermercado em São Paulo por causa de um preço de uma manteiga. Então, vinha tabelado. Ô, Arce, então, tá, porque veja bem, é livre mercado hoje, concorda? O Bretas coloca o valor que ele quiser no pão, ele coloca o valor que ele quiser num saco de arroz. O BH Supermercados tem, o Cordeiro tem, o Marte, sei lá o que, Minas, coloca o que ele quiser. Cada um vai colocando. É livre mercado. Obviamente, então é livre mercado se eu entrar no Marte Minas e um saco de arroz tá R$15 e vou no BH Supermercado, tá R$12,90, compro no supermercado. Supõe-se que eu não sou trouxa, né? Eu vou gastar esses R$2, segurar esses R$2, porque R$2 vezes 3, praticamente uma grana que você dá para uma pessoa na Europa e ainda fica reclamando a vida de R$6, dado aquele euro. E eu vou ficar zoando isso aqui até dezembro, tá bom? Resultado, você guarda aqueles R$2 e não gasta aquela parada. É livre mercado. Antigamente não, era tabelado. Então, se você entrasse no Bretas, você tinha que saber quanto é que estava o arroz, quanto que estava, e todos os supermercados devia estar a mesma coisa. Congelou. Quando você congela o preço e o salário, você naturalmente pensaria, mas peraí, quanto foi a inflação, né? Que inflação não é aumento de preço, mas aí, campeão, começou a surgir no Brasil o brasileiro. E o brasileiro, você já sabe, não desiste nunca. E o Enem também não. Como que o brasileiro, como é que o Neymar vai driblar isso, Fábio? Porque o Neymar dá conta de driblar tudo, né? De relacionamento a jogadores de futebol. Como que o Neymar driblaria os congelamentos de preço e salário? Olha aqui, ágil. Já ouviu falar desse negócio? Vou te explicar. E surgiu no governo Sarney. Eu ia no supermercado, o que o supermercado fazia? Colocava pouca carne lá. Então eu ia no supermercado para comprar carne. Vamos dar exemplo. Chegava lá, tava a Hamilton vendendo a carne. Aí chegava e falava assim, velho, eu quero 1 quilo de alcatra. Aí Hamilton, acabou, velho. Acabou, tá vindo pouca alcatra pra gente e tal. E eu, meio frustrado, não teria como comprar alcatra. Mas a Hamilton virava pra ele e falava assim, velho, mas você... eu não tenho como conseguir alcatra pra você. Você reparou? O brasileiro é aquele cara assim. Eu resolvo. Ele bate no seu ombro e resolve. Eu tenho como conseguir a carne pra você, moço, tal. Como assim? Não, eu consigo pra você. Consigo pra você. Sabe o que ele fazia? Ele cobrava um pouquinho a mais de você pra conseguir uma carne pra você, uma alcatra. Então tava tabelado lá, 10 mil cruzados a porra da alcatra, mas se você pagasse 2 mil a mais, você conseguia comprar. Você que tá querendo fazer a carne, sua mulher tá reclamando que não tem mais carne em casa, a família, os meninos não tá aguentando mais comer sem carne, você paga os 12 mil. A tabela tá 10, mas você pagou 2 por fora. Ah, mas isso é ilegal. Não, isso é Brasil, ué. Ué, você não tá tendo aula de... O que você acha que tá tendo aula aqui? De Alemanha ou de Brasil? Pelo amor de Deus. Isso. Então era cobrado esse ágio para você pagar uma coisa a mais. Agora, na crise do Temer de gasolina, lembra da crise violenta que teve? Sim. Você passou por isso também? Sei. Bem, na crise de gasolina que teve no governo Temer, a galera tava na internet, no Facebook, vendendo os galões de gasolina. 2018? 18? Foi recente o governo. 18, depois 16, de Dilma. Dilma caiu em 16, 17, mais ou menos. Porque teve aquele governo 17. Lá da greve, aquela greve dos caminhoneiros. Foi. A galera estava cobrando. Então você pegar, veja bem, você vê ali, ó, a gasolina, R$6. O cara cobrava na internet R$10. O galão fechado de 20 litros, faço por você a R$199,90. Você tava pagando 10 conto, mas a gasolina não tinha acabado. Por que eu conseguiria comprar a gasolina a R$10? Então a inflação, olha como é que é um prato cheio para o Enem para finalizar. Ela tem impactos diferentes na população? Claro que sim. Você está achando que a inflação vai deixar de... vai permitir que Neymar não faça mais churrasco? Fazer churrasco é você, pobre e fudido. Esse é o problema. Então ela impacta a sociedade de maneiras diferentes. As pessoas são atingidas de formas distintas. É igual aquilo ali que a Hamilton falou. O impacto é de um valor geral. Porque no Brasil, quem mais sofre, portanto, por que a classe média, a população mais pobre, ela sofre mais com a inflação? E aqui eu finalizo minha fala. Porque há uma inflação no Brasil muito forte sobre isso aqui, ó, consumo. Daí o vídeo do Padilha. Porque qual é o problema? No Brasil recai muito imposto sobre consumo. É verdade. O imposto é muito pesado sobre o consumo. Então, porque se você já reparou, de vez em quando não tem uns dia de não sei o quê. Já teve em Montes Claros um dia de cerveja sem imposto. Qual foi o restaurante que fez? Eu acho que foi o Esquema. O Esquema fez um dia de cerveja sem imposto. Caiu de um latão caiu de R$5 para tipo R$2,80. R$2,80. Tiraram a carga tributária daquilo ali para mostrar que a carga tributária é forte
no país, efetivamente. Então, existe um imposto sobre o consumo muito grande. E quem consome nesse país de maneira muito forte? Classe média, população pobre, não tem jeito. Então, ela vai impactar. Ah, mas peraí, Aço. Neymar também come igual pobre, mas o imposto para ele sobre consumo em nada, coisa, não vai mudar a vida dele em nada. Você acha que porque o cara é dono de uma clínica na cidade cheia da grana, ele vai estar muito preocupado com o valor efetivamente está subindo do quilo de carne? Ele nem sabe o valor do quilo de carne. E o cidadão vai num açougue e pede 300 gramas de carne moída, porque só tem 10 reais. E só tem 10 conto para gastar. Então, para ele, se a inflação deu 10%, né, só para eu colocar matematicamente, para esse cara ter que gastar mais R$1 ou mais R$2 de 300 gramas de carne moída faz uma diferença gigantesca para uma pessoa que tem grana. Tá vendo? Então, no final das contas, tem impactos diferentes. Então, esses processos de congelamento acabaram não funcionando. E aí vem Fernando Henrique Cardoso com a proposta do real, que a Milton vai explicar para a gente. É igual o Alisson falou, aí tem um economista que ele fala sobre comportamentos de diferentes classes em supermercados. E você vai começar a reparar isso quando você estiver no supermercado. Você vai conseguir separar uma pessoa pobre, de uma muito pobre, de uma classe média alta no supermercado. Aquela pessoa que é pobre, muito pobre, tem uma condição um pouco mais difícil, você vai reparar que ela está lá fazendo a compra como? Tem lá detergente, ela está olhando detergente por detergente, olhando o preço, está lá somando, está anotando no papel, no calculador, olhando item por item. Aquele sujeito que não está ali está pegando detergente, está colocando o carrinho, está enchendo o carrinho, tá um menino lá, uma menina abrindo uma bolacha, um iogurte, mas eu quero. Eu compro no supermercado BH por 2 motivos. Ideológico é o primeiro, para sustentar o salário do Gabigol, então eu tento contribuir de alguma forma, mas você já deve ter percebido que o supermercado BH ele tem produto de quase tudo, né? Então, cara, você for no supermercado BH, tem 5 tipos de sabão em pó, mas qual é o sabão em pó mais barato? O do BH. É impressionante, tipo, de R$20,90 para R$17,90, então cai R$3. Então você compra, eles já fazem a mercadoria, então realmente eu fico olhando. E Ana apela comigo demais no tema ketchup, porque eu olho, eu acho um desaforo um ketchup de R$15 do lado de um de 5. Eu não tenho coragem de levar o de 15, eu não tenho coragem. Você leva o ketchup BH. O de 5 acabou. Você não leva o Heinz, você não leva o Heinz. Eu não levo o Heinz de jeito nenhum. Aí eu vou no Heinz e eu sei, ela apela comigo pra caramba. De novo esse ketchup aqui, eu falei, moço, 3 vezes menos. Tá muito gostoso. Nossa. Então é porque eu tenho um espírito de pobre que permanece forte. Tá? O que acontece? A gente está na transição do Cruzeiro para o Real. Entenda que essa transição é como se você estivesse fazendo uma viagem para o exterior. Você precisa saber o que você tem aqui, o real que você tem vai valer o quê? Vai valer quantos pesos, dólares, euros, alguma coisa. Então você quer saber, por exemplo, lá no plano real, será que esse plano vai compensar para mim? Já vieram vários planos aí, será que vai ser mais uma furada? Como vai funcionar? É só corte de zero? O que foi feito? Colocou-se a URV. Igual teve o congelamento dos preços, as coisas pararam de ser com preço cruzeiro para ser o RV. Então, quando você comprar lá um leite tipo C, quero leite de saquinho, que a Alton falou. Leite de saquinho, leite é, sei lá, uma URV. Mas o que vale uma URV? Chegar lá, esse leite aqui hoje vai valer uma URV, unidade real de valor. Só que essa URV é como se fosse assim, imagina que nós estamos comprando tudo em dólar hoje. Tudo em dólar. Aqui na padaria aqui de frente, o biscoito, por exemplo, imagina que ele custa 30 centavos de dólar. Arredondando o dólar para R$5, pô, 30 centavos de dólar, R$5. Amanhã o dólar bate R$6. Aí você fala, putz, velho, 30 centavos de dólar, o biscoito foi para R$1,80 para mim. É essa ideia da URV. Então tinha aqui, dia 1º de março de 1994, o URV 647,50 cruzeiros. No dia 2 já foi para 657. Estava conversando com a Alisson hoje cedo, eu lembro. Eu tinha 94, eu tinha 7 anos. Meu pai ficava no intervalo do Jornal Nacional, quando vinha para os comerciais, passava a cotação do dólar, o RV, o pai ficava anotando. Para ele ver, a gente tinha que fazer silêncio, né? Para ele enxergar, peraí. Ele anotava na agendinha a URV. Que aí tinha um grande detalhe, falar, putz, amanhã é dia de fazer feira, ou não é. Tem um tipo de comportamento, não sei se os pais de vocês, mas talvez a avós tem muito, né? Meus pais têm isso, minha sogra tem isso, que é o quê? Vai no supermercado, compra o máximo possível. A galera fazia isso. É a feira do mês. Compra o máximo possível, mas pra quê? Isso é um comportamento brasileiro. Brasileiro. Fazia uma feira, às vezes, até de 2 meses, porque para aproveitar aquele valor daquele momento, sabendo que o índice inflacionário podia ferrar com a pessoa. Era isso mesmo. Aí, tanto que o freezer era algo de investimento. Você tem um freezer, você guardar o máximo possível. Minha mãe mora sozinha. Na casa da minha mãe tem um freezer daqueles horizontais,
E uma geladeira. A geladeira não cabe nada e o freezer também não cabe nada. Esses dias eu cheguei lá, tinha 3 pizzas do Bretas, aquelas Bretas congeladas. Eu falei, pra que isso? Pizza do Bretas, estava barata demais. Eu falei, mas Esperando uma guerra. pra que? Lá dá pra sustentar muito, dá pra sustentar o Áurea lá, o que tem de comida na casa dela, tanto de coisa congelada. E tá esperando um conflito mundial. Tá esperando, tem muito. Se você vai lá na minha casa, por exemplo, a gente tá com visita lá, tem mal água na geladeira, que eu e minha esposa, a gente vai quase todos os dias no supermercado, a gente não tem essa preocupação. Tanto se tiver uma guerra, o supermercado fecha, a gente tá ferrado. Eu tenho que ir na casa de alguém para me alimentar. Então você tem aqui o RV. E olha só, por exemplo, a diferença de inflação na época aqui. Você pega aqui, ó, 4 meses. O Plano Real começou a valer no dia 1º de julho de 94. Tô errado não, né? É isso mesmo. Duas boas notícias pro Brasil 1º de julho de 94. Primeira, Maradona foi pego no exame antidoping durante a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Né? E a Argentina caiu. Entendeu? A primeira boa notícia foi isso. Foi a data que Maradona foi pego. Estudei bem o negócio, né? Foi na Copa. Era a data, não era a Copa. Foi dia 1º, foi dia 1º de julho. E depois o Plano Real. 2 boas notícias aqui. Né? Ou seja, para fazer essa transição, usou o RV. Você padronizou os itens através do congelamento e depois foi feita uma conversão. Um leite, por exemplo, 1 litro de leite era 40 centavos. O salário mínimo, ele era 64 reais. O salário mínimo ele era 64 reais. Hoje você vai comprar 1 litro de leite, aí deve ser o quê? Que longa vida de caixa, deve ser uns 6 reais, eu acho. Uns 6 reais. Você vai colocar o leite aí, uns 6 reais. Você vai aumentar aqui cerca de 15 vezes aqui, por exemplo. Você aumenta anualmente 15 vezes. Aí você pegar hoje o salário, se eu não me engano, é algo, acho que é 1.512, 1.508 reais, por exemplo. Entendeu? Você tem essas diferenças. Então tem alguns itens que você compara... E a moeda foi desvalorizando também. Foi desvalorizando. Você vai pegar alguns, que aumentou 15 vezes. Aqui foi mais do que 15, beleza. Mas tem alguns itens que foi muito mais brusco. Quando você pega 1 litro de gasolina, por exemplo, muito pior. É tanto que a gasolina, um dos controles que fazem, a gente pensa que a gasolina é pura, não. A gasolina antes tinha 20% de etanol, depois passou para 25% de etanol. Então você compra a gasolina lá, ela tem etanol. Hoje a gasolina é 30% de etanol. Você pensa que isso aqui é uma coisa, não é algo químico para poder otimizar o veículo ali? Não, tá arregaçando aqui com o veículo, né? Não é para ficar melhor, não. É para não subir muito o valor. Daqui a pouco você vai chegar lá, a gasolina não tem 35% de etanol. É uma das medidas, né? Vai colocando mais etanol aí e deixa o pau quebrar. Né? O carro é flex, hoje quase todos os carros não tem problema. Então, por exemplo, gasolina é sempre algo que puxa muito, muito na inflação. Eu lembro 2019, o tomate. Foi um dos itens que mais fez a inflação aumentar. Eu lembro que dia lanche ali no Biggs, o pessoal do Biggs falava, cara, você não quer trocar o tomate por uma fatia de bacon, não? Igual aqueles pra você. Sim! Só, pô, velho, tirar um tomate, colocar uma fatia de bacon, é claro que eu quero. Né? Claro que eu quero. Ou seja, existe essa ideia da conversão. Então imagina que ter que fazer um congelamento é todo um processo. Fazer um congelamento, fazer uma conversão e tinha um outro detalhe. O dólar, em 94, chegou a ser R$1, ou seja, hoje paga o dólar, chegou a ser 80 centavos. Com 80 centavos você comprava um dólar. Você fala assim, nossa, que coisa boa. Né? Porque o governo tinha o governo gastava para sustentar isso. Eu acho que depois da reeleição de Fernando Henrique, mudou-se essa dinâmica de como que é feito o cálculo do dólar e tal. Tem um chamado câmbio flutuante, que envolve 3 coisinhas lá, que eu não vou saber explicar muito bem. Por isso que o dólar teve uma disparada. Então tem gente falando, antigamente era bom e tal, a questão do dólar. O dólar baixo, talvez, nem é tão bom também. Atrapalha o comércio interno aqui, por exemplo. Se você vai deixar de comprar aqui, vai comprar na Shein, fica muito melhor. Comprar na AliExpress. Não vai viajar para o Nordeste, vai viajar para os Estados Unidos. R$1, $1, né? Você quer mostrar as imagens aí? Eu vou mostrar as imagens, só colocar uma coisa. A consequência social daquilo ali foi o aumento do consumo. Porque o que aconteceu? Como gerou mais confiança na sociedade, observe que massa, e gerou mais confiança nos países internacionais, outros países de fora, essas nações começaram a investir em empresas no Brasil, começaram a trazer muita mercadoria. Então pergunte para sua mãe, por exemplo, sua avó, se não era muito comum elas entrarem nas famosas lojas de R$1. Espalhada aqui de Montes Claros. Liga o projeto aí. Espalhado, no Brasil inteiro espalhado. Porque essas lojas de R$1 passaram a vender mercadorias que chegavam aqui em uma quantidade assustadora. E aí, como vinha uma quantidade enorme das mercadorias, o que acontece com o mercado? Obviamente, o valor da mercadoria cai.
né? Se você vai encontrar essa mercadoria de maneira muito disponível, então era muito comum essas lojas de R$1. E às vezes as pessoas até contam que antigamente elas entravam nessas lojas de R$1 e elas conseguiam levar 2 itens de uma loja como essa. Era mais ou menos como essas lojas hoje que vendem coisas pequenas, mais baratinhas, etc. Era preciso levar uns 2 itens com R$1. Eu tô para dizer que se bobear, vocês nunca viram nenhuma nota de R$1. É que tá, sabe qual a cor da nota de R$1? Verde. Ó, você, Luizinha, estudou, né? Porque você não lembra dessa frase, Luizinha, pelo amor de Deus. É porque você Não contei. entendi. É porque você tinha 6 notas dessa e deu esses dias pra uma pessoa e gastou. Que é a mesma coisa que €1. Deixa eu só mostrar as imagens rapidinho pra vocês, galera. A Milton vai colocar aqui, só para que a gente possa fazer um cenário, só para vocês notarem 3 momentos históricos aqui, a partir das imagens que eu selecionei muito rapidamente, tá? Isso aqui, ó. Aqui foi o cenário que eu coloquei. Típicas coisas que o Enem cobraria. Então, por exemplo, aqui é o contexto positivo que o Brasil vivia antes da primeira crise inflacionária. Então, uma imagem como essa revela a pré-condição que o Brasil teve antes do problema. Tá? Então, é necessário que vocês saibam, vamos lá, relembrar. Alisson, antes então dessa espiral inflacionária que vocês estão falando aqui, o Brasil viveu um contexto bem interessante, de fato, e ele precede esse período aqui. Esse é o período do milagre econômico. Isso aqui é uma propaganda da ditadura militar, ninguém mais segura este país, Brasil ama, eu citei aqui o Brasil ame ou deixo, enfim, é esse contexto aqui. Aí você vem aqui, ó, isso aqui era um dos serviços de maior periculosidade do Brasil. Ó. Esse homem é um herói. Tá? Você fala, qual é a brincadeira que você está colocando aqui? É um remarcador de preço no Brasil na época. Tá? Isso acontecia esse cara remarcava todo dia. Tá? Os preços, inclusive, no papelzinho, até hoje tem várias mercadorias com preço que a gente vê lá na bancada, mas antigamente o preço vinha na mercadoria. E aí vinha com esse trem adesivando. Às vezes, como tinha que adesivar todo dia o aumento, porque aumentava de 5 mil cruzados para 6 mil cruzados, para 8 mil cruzados, para 12 mil cruzados. Aumentava e colocava. Aqui, ó. Isso aqui é o papelzinho que ele está etiquetando. E aí tá? tem um outro detalhe, né? Por isso que tem hoje a lei que o preço que vale é o preço que está no produto. Tem essa lei que vem disso aí. E o outro detalhe, o índice da inflação, o pessoal sabia no final do mês. E aí o dono do supermercado tinha que ficar deduzindo. Então vamos colocar um produto aí para Cristo, sei lá, vamos aumentar a Coca-Cola. Aumenta a Coca-Cola 30%. Não aumenta o pão 20%, porque eu não sei como é que vai ser. Porque poderia ter um prejuízo ali, entendeu? Exato. Então você tinha essa pessoa aqui, ó, ela não poderia atuar durante os processos de congelamento, porque não tinha congelado o preço e salário. Pois é, aqui, ó, vou mostrar para vocês ali um broche que a minha avó tinha. Isso era um broche. Sarney, quando ele fez o Plano Cruzado 1, ele convocou a população para ajudar. E ele falou, você a partir de hoje é meu fiscal. Como assim, meu fiscal? Você vai entrar no supermercado e vai saber se estão remarcando preço. Porque não pode, por lei não podia. Tá vendo por que tinha um ágio? O cara do açougue falando que ia me cobrar 2 mil a mais para poder levar carne, porque ele não podia colocar lá, retabelar. Estava colocado por lei. O Plano Cruzado 1 durou 6 meses. Não adiantou. Quebrou rapidamente, porque o ágio quebrou o Plano Cruzado. Então ele mandou espalhar esse broche. Minha avó tinha esse broche. E aqui, ó. Olha essa imagem. Eu sei que é ruim, que eu peguei isso aqui, eu lembro de um vídeo antigo. Esse cara tá segurando 2 margarinas. Ele encontrou um supermercado em São Paulo que estava retabelando a manteiga, a margarina, tá? 1º de março de 86, Sarney que estava no governo no Brasil. O 2º ano de mandato dele tinha colocado o Plano Cruzado. E ele vai lá e denuncia, o Jornal Nacional vai e filma ele, o governo manda, a coisa foi feita ao vivo, o governo mandou na hora, o supermercado foi fechado porque esse cara aqui encontrou uma pessoa retabelando um preço. A imagem nesse mesmo vídeo, é porque eles mostraram a reportagem do Jornal Nacional. Nesse mesmo vídeo mostrava as pessoas, eu não coloquei essa imagem aqui, pergunte também para uma pessoa mais velha dos seus 50 anos. As pessoas iam para a porta do supermercado 4h30, 5 horas. Porque como começou a faltar mercadoria, por causa do preço congelado, começaram a soltar menos mercadorias. É muito simples, né, galera? É uma questão também de matemática. Porque o cara começa... Então o cara chegava lá no Breda, sabe assim, toma aqui, ó, 20 margarinas para você. Chegava um ponto que era melhor liberar 20 margarinas do que 30, 40 mesmo. Sabe por quê? Segura as 20 margarinas, o que o mercado vai acontecer? Não tem 30 pessoas para comprar as margarinas? Vai faltar margarina para as pessoas, vai começar uma pressão em cima do governo para que o governo retabele. Então, quando eu mandava 20 margarinas para o supermercado, era imaginando que em poucas semanas o governo ia ter uma pressão muito grande porque estava faltando mercadorias.
E aí, quando começa a faltar mercadorias, o que naturalmente você vai ter que fazer? Aumentar o valor daquela mercadoria. Então é uma coisa pesada mesmo de resolver. Como é que resolveria? Por isso que o Henrique Cardoso acabou trazendo uma solução muito bacana. Então, as pessoas iam para a porta do supermercado às 5 horas da manhã. O supermercado abriu uma... Se vocês procurarem vídeos, procura no YouTube, vídeos de pessoas em porta do supermercado. Abria, a galera corria para abraçar um saco de leite. Um saco de leite, para pegar pão. Porque às vezes estava faltando mercadoria mesmo naquele supermercado. Tá? Aqui é o RV, e ela que precede de fato o real. Tá aqui a notinha de real que vocês não conheciam, ó, bonitinha na frente do Henrique Cardoso. Quando ele lança, portanto, é a última mesmo, a última imagem. Quando ele lança, de fato, a partir do RV, ele cria uma confiança diferente e aí estimula muito o consumo. E aí o consumo no Brasil começa a crescer, muitas essas lojas começam a sair pra caramba, entendeu? Então, quando você olha hoje para um dólar shopping da vida, isso nos anos 90 no Brasil, você tá doido, explodiu, as pessoas fizeram fortuna, porque vem mercadoria de tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. E vendendo muito barato, um estímulo muito grande ao consumo e tá um crescimento muito forte quando se controla essa espiral inflacionária. Só um último aqui, só para mostrar a inflação acumulada, né? Deixa eu ver aqui. Aqui a inflação acumulada. Você tem aqui 91, 93, chegou a 2.708%. Aí você vai pegar aqui 94, 95, 94 ainda foi 909%, 95, 14%, 96, 9,33, 97, e ali você tem ali já a reeleição, né, de Fernando Henrique em 98, que ele fez o máximo ali para segurar, né? Exatamente. Ganhou. Já no segundo mandato dele, aí cai de novo, né, a inflação volta a subir, e aí você tem nos anos 2000 uma média aí, hoje o Brasil deve fechar esse ano com inflação perto de 5%, inflação muito controlada mesmo, a inflação ali que em média, acho que os Estados Unidos teve um crescimento inflacionário por causa do Trump agora, que acho que está perto de 4%. Então, provavelmente, o Brasil e os Estados Unidos devem fechar um ano com inflação muito próxima, porque as ações do governo Trump estão levando uma inflação muito grande lá. E aí cai o poder de compra, né? Então, por exemplo, ele não trocou o Brasil, o que vai chegar menos lá? Carne. Trocou o Brasil, vai chegar menos carne. Como é que você acha que vai ser o hambúrguer lá? Simples. Você acha que o McDonald's vai continuar custando da mesma forma? Cai. Aumentou o hambúrguer, aumentou o McDonald's. Entendeu? É um processo natural. E aí é um encarte de um supermercado que foi lançado no dia 1º de julho de 94 aí. Ofertas válidas até dia 23 do 7. Imagina a sua feira 94. Aí. Você olhar a desvalorização. Você gastar aí... Se você chegasse com 100 conto lá, bicho, você é doido. Puta que pariu. 15 reais você compra tudo isso aí, ó. A quantidade de batata que você levaria. Olha o pão, 7 centavos o pão francês. Pô, velho, um pão francês custou 7 centavos. Hoje você paga, eu acho que uns 50, R$2, né? Um e pouco, né? Acho que uns 50 para R$2, um pão francês. Prensado, você já comeu um prensado? É o pão com misto. É o misto. Misto. Prensado aí. Prensado mais refri, 1,10. Creme de leite mococa. Leite condensado mococa. Felipe tá olhando ali com tristeza. Porra, velho, já apertou mais fácil, né, velho? Eu quero detar o Colinos, que hoje é o sorriso. Tá aí, ó. Pronto, beijo pra vocês, tchau, vão pra casa. Fala, galera. Valeu. Reflita sobre essa imagem. Falou, essa galera. Essa imagem é uma imagem assustadora, bicho.